Olá, galerinha do nono ano, bem-vindo a mais uma aula. A nossa aula hoje é sobre produção textual, onde nós vamos trabalhar artigo expositivo. Bom, o artigo expositivo ele apresenta informações sobre um fato específico, um fato que está em alta, um fato que está sendo muito comentado e um fato que está se tornando global. Você apresenta esse fato, descreve esse fato e enumera suas características. Por exemplo, um tema que está aí em alta, é o Covid-19. Nós temos aí um bombardeio de informações sobre esse tema. Então, nesse texto, o artigo expositivo, o leitor é capaz de identificar o seu tema central, ou seja, o que é que se trata, o seu texto. De que é que se trata o seu texto? Já no início da leitura, o leitor ele consegue identificar, certo? O seu texto deve ser de uma maneira clara, certo? Sem muitos rodeios, sem muito subterfúgio. Tem que ser claro para que o seu texto, já de início, o leitor identifique, tá bom? A linguagem dele tem que ser clara e objetiva. Não podemos esquecer que essa linguagem clara e objetiva, ela também tem que obedecer à linguagem da norma culta, porque nós estamos tratando de um artigo, certo? E um artigo é um texto de grande responsabilidade. Ele chega até a ser um texto acadêmico. Então, para se produzir um artigo, você tem, em primeiro lugar, que tirar tempo, pesquisar aí, você encontrou um tema, esse tema, como eu falei, que está em alta, que está aí nas redes sociais, nos meios de comunicação, que está sendo muito comentado. Então, você vai procurar informações precisas e verídicas sobre esse tema. Vai colocar a referência, porque é necessário que se coloque as referências que você pesquisou aí no artigo. Um artigo tem que ter referência, certo? Então, o que é um texto? O que um texto expositivo apresenta? Nós temos aqui, eu enumerei aqui alguns pontos. Informações. Essas informações você vai informar no seu texto expositivo o que está sendo apresentado. O que é que você está apresentando nesse seu artigo. Então, todas as informações do seu tema, é do que você está apresentando. Você pode dar definição também, a definição do seu tema. Deixar claro para o leitor do que exatamente você está falando. Se você estiver falando do Covid-19, como eu já falei para vocês, que está em alta, então você tem que ter informações científicas, médicas, para você definir o que é segundo informações científicas, certo? E dar a referência de onde você pegou essa informação. Tem que ter também enumeração, ou seja, a obediência sequencial das informações referente àquilo que você está escrevendo. Então, você tem que obedecer a sequência, certo? As informações seguindo a sequência bem direitinho, tá bom? Nós temos também a comparação. Bom, através do seu texto, o autor garante a compreensão do seu leitor daquilo que você está expondo, certo? O que aconteceu, o que está acontecendo em relação ao seu tema apresentado, certo? Onde começou, de onde surgiu, como chegou até aqui, o que é que está se fazendo
né? O que é que está se fazendo com a chegada dele aqui? Quais são as causas? Então, isso aí você vai ter que obedecer e falar dessa comparação. Eu não coloquei aí também, mas nós temos também o contraste, certo? Então, nós podemos perceber que nós temos várias informações nos bombardeando aí nos meios de comunicação, né? Um diz uma coisa, outro diz outra. Aí o que é que eu devo fazer